Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 19h30, realizando a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Venha. Creio que você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Olha o que diz aqui em Lucas 15. Vamos ler o 17 e o 18. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno, vou ler o 19 também, de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Bom, essa é a passagem do filho pródigo, o filho caçula, que chegou para o pai e pediu a sua parte na herança. Eu quero o meu dinheiro. Me dê a minha herança. Quando o pai deu a ele o que ele queria, ele foi embora. Ele só queria, ele estava ali, era cuidado, era abençoado, mas não via. Ele queria uma liberdade. Ele achava que ali ele não podia viver a vida como ele queria viver. Bom, ele pegou o dinheiro e foi embora. E logo uma crise tomou conta daquela terra onde ele estava. O dinheiro dele acabou, os amigos foram embora, ninguém dava comida para ele, ele não conseguiu um bom emprego. E o único emprego que ele conseguiu, sendo filho de um homem rico, foi de tratador de porcos. Esse patrão não dava nada para ele. Ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Quando ele chegou naquele fundo de poço, porque o fundo de poço foi esse, desejar comer a comida dos porcos, ele disse: eu vou voltar. A Bíblia diz, caindo em si, é como se ele estivesse fora de si, ele estava cego. Sabe quando a pessoa está cega, cega, cega? Meu Deus, quantas pessoas cegas, e onde não há visão o povo perece. Tem tanta gente cega, que não está vendo nada. Estão caminhando a passos largos para uma destruição e não estão vendo. Cegas. Caindo em si, ele disse: basta. Eu vou voltar para a casa do meu pai, de onde eu nunca devia ter saído. E vou pedir perdão a ele, vou dizer a ele que eu pequei contra o céu e contra ele. Porque lá, o empregado menor da casa do meu pai, o empregado come do melhor, os empregados comem do melhor. E eu estou aqui passando fome. Mas por quê? Porque ele saiu do lugar onde Deus o plantou. Por quê? Porque ele foi guiado pela carne, pelos seus impulsos emocionais. Ele não ouviu a Deus. Ele não ouviu o Pai. Ele só queria a sua herança. Só que a vida dá voltas. Eu tenho certeza que ele nunca imaginou que o dinheiro ia acabar e que ele ia viver aquele horror que ele chegou a viver. Mas é isso aí. Ele não plantou para ter um futuro abençoado. Ele não plantou. Sabe quando uma pessoa usa a bênção que o pai deu para ele para o pecado? Foi isso que ele fez. Ele usou toda a herança para pecar.
Ele usou com bebidas, prostitutas, orgias, bagunça. Foi isso. E não é diferente nos dias de hoje. Nós vemos pessoas que vêm para a igreja. E quando elas obtêm a cura, a vitória, o carro, o emprego, a casa, o milagre. Agora, qualquer coisa. É como se elas estivessem realmente buscando algum motivo para usarem como desculpa para ir embora e então agora dar tudo à carne, alimentar a carne, porque na verdade ela agora tem o que ela queria e ela não quer servir a Deus, ela só queria a herança. A minha parte na herança. Ele não queria ficar com o pai. Ele queria só a herança. Quantas pessoas que têm vivido assim, elas não querem Deus. Elas querem o que Deus pode fazer. Então elas não buscam a face do Senhor, elas buscam a mão. Elas só buscam o Senhor por aquilo que Ele pode fazer, não pelo que Ele é. Então elas estão em desespero, e elas buscam a Deus, e elas tal, e agora Deus deu vitória, elas vão embora. Só que quando o espiritual vai bem, tudo vai bem. Quando o espiritual vai mal, nada. Quando o espiritual vai mal, nada vai caminhar bem. Mas quando o espiritual vai bem, tudo vai caminhar bem. Ele saiu da casa do pai, ele saiu da sua terra, ele queria só alimentar a carne, ele queria viver a vida dele do jeito dele, sem nenhuma responsabilidade, até que ele começou a se encontrar em problemas e aquilo só agravou, e ele chegou num ponto de não ter saída, que talvez é o seu lugar hoje. O lugar em que você está é esse, você não tem mais saída. Lá estava ele num chiqueiro, tratando de porcos e desejando comer da comida dos porcos. Talvez você nunca imaginou que desceria tanto. Você nunca imaginou que passaria pelo que tem passado. Você nunca imaginou que a sua vida ia chegar num nível de tão baixo, tão decadente como está hoje. Você nunca imaginou. Por isso que Jesus disse, não se engane. Não se deixe enganar, diz a Bíblia. Você se enganou, você esqueceu de ficar com a palavra. Quando você sai da direção de Deus. Esqueceu da Noemi, que saiu da casa do pão e foi para Moabe. E depois ela mesma disse que de mãos cheias ela tinha saído e agora de mãos vazias estava voltando. Ela saiu de mãos cheias, agora quando ela voltou para a casa do pão, que é Belém, ela não tinha nada. Não tinha mais família, tudo já tinha ido, ela não tinha dinheiro, ela não tinha conquistado nada. Talvez essa é a sua situação. Desde o dia que você saiu da direção de Deus, você não conquistou nada, talvez você já perdeu. Perdeu o que havia conquistado, perdeu família, ou está prestes a perder, perdeu a saúde, perdeu a honra, perdeu a dignidade, perdeu a credibilidade. Você perdeu tudo. 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 Ele ainda teve a humildade, esse rapaz, de voltar. E ainda ter um fim digno. E talvez nem isso você não tem tido. Não tem dado lugar a um quebrantamento. Você está vendo que a sua vida está indo de mal a pior, você está vendo que você está descendo cada vez mais, você está vendo que se alguma coisa tivesse que acontecer, já teria acontecido. Não aconteceu.
Não vai acontecer, porque você está no lugar errado, fazendo o que Deus não mandou você fazer. Você se plantou no lugar errado. Onde você está hoje, não foi Deus que te plantou. Você saiu do lugar onde Deus plantou você. Deus te plantou num lugar, mas você se arrancou e foi por conta própria. E se plantou num lugar onde Deus não te plantou. E é por isso que você não frutifica. Nada floresce na sua vida. Nada vai. É uma coisa assim, é uma maldição tão grande que você dá guinadas para as coisas acontecerem e elas não acontecem. É tanta humilhação, tanto fracasso, decadência, que talvez você não tenha nem coragem mais de ver as pessoas, falar com as pessoas. Talvez você se esconde das pessoas. Você não tem cara para olhar para as pessoas. Porque você falou demais, talvez. Se gabou. Cresceu em cima de pensamentos e sentimentos carnais, tentando se convencer que era Deus. E Deus nunca esteve nas suas escolhas. Nunca, porque nada deu certo. Nada. E está aí. Talvez você se julgue uma pessoa que conhece a Deus, que fez isso, fez aquilo, leu não sei quantos livros, foi para lá, veio para cá, que sabe isso, sabe aquilo. Só que você, na verdade, não conhece a Deus. Porque você não foi guiado, não foi guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você tem sido guiado pela carne. Você tem reações emocionais. Toma decisões no impulso emocional. E com isso, talvez você está igual o filho pródigo, já no chiqueiro da vida, desejando assim aquilo que ninguém quer. Só os porcos iam querer comer aquela comida. Ninguém mais ia querer comer aquela comida e você já está aceitando qualquer coisa. Porque como você já perdeu tudo, e cada dia que passa está perdendo mais, você está aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele chegou num ponto de aceitar a comida dos porcos. Então, para você ver que o ser humano, ele pode descer a um nível tão miserável, tão decadente, tão infeliz, que aquilo que ele nunca imaginou que ele ia se submeter, ele acaba se submetendo. E ele não quis se submeter ao pai, não é? Agora estava lá. Quase que entregue a comida dos porcos. Talvez um dia você não quis se submeter a alguém, a uma liderança, a um lugar, a uma visão. E agora, você está tendo que se submeter às coisas mais bizarras e estúpidas. Um dia para você, se submeter a algumas coisas era humilhante. Humilhação você vem vivendo, talvez por muitos anos já. É Deus falando com você. Você sabe da sua situação. Você sabe como ninguém que você está no fundo do poço. Esse jovem chegou ao fundo do poço. E ele, então, tomou a decisão. A Bíblia diz, caindo em si, ele disse, eu vou voltar. E é o que Deus está dizendo. Está na hora de você cair em si. E entender que você não tem nenhuma outra chance na sua vida de construir uma vida digna, se você não voltar para o lugar onde Deus te plantou, criar raízes, pagar o preço, recomeçar e deixar Deus te restaurar. Esse rapaz só foi restaurado
quando ele voltou para a casa do pai. E é interessante, né? Ele estava aberto a ser apenas um empregado do pai. O pai o recebeu como filho, o recebeu de braços abertos, fez uma festa. E talvez o diabo tenha colocado tanta besteira na sua cabeça, tantos pensamentos estúpidos, e você tem fantasiado coisas estúpidas, quando na verdade, se você tomar a decisão certa, Deus vai poder te abençoar, e você vai ter oportunidade de ter a sua vida completamente restituída, restaurada. Até quando você vai resistir? Até quando você vai insistir? Até quando você vai bancar uma decisão que afundou com a sua vida e talvez com toda a sua família? Até quando? Até quando? O que mais precisa acontecer para você definitivamente admitir que talvez você mesmo não tenha nem memória de uma boa escolha que tenha feito? Que talvez faz anos que você não faz uma escolha certa, não toma uma decisão certa. É uma pior que a outra. Porque é uma para cobrir, é uma errada para cobrir aquela errada, é outra errada para tentar cobrir aquela errada, é mais uma errada para tentar acertar aquela errada. Você está sempre tentando agir e as suas decisões são todas voltadas para manter a decisão errada. E aí você está acumulando problemas. Sabe quando uma pessoa toma a direção errada, faz besteira com a vida e agora todas as decisões dela, todas são para tentar manter aquela, fazer aquela errada vingar? E aí ele vai acumulando, a pessoa vai acumulando fracassos na vida. É o que tem sido a sua vida. Porque tudo que você faz é para fazer vingar algo que está na cara, estampado, entendeu? No outdoor da vida. Deu errado, porque Deus nunca esteve nisso. Você se plantou, não foi Deus que te plantou, e é por isso que você não frutifica. Você não quis se submeter àquilo que era a vontade de Deus para a sua vida, e você está tendo que se submeter a coisas que você nunca imaginou que viveria, que passaria. Você está passando. A vida é sua. Só você pode decidir a sua vida. Esse rapaz decidiu a vida dele. Tomou o rumo errado. Mas quando ele não tinha mais saída, ele teve a humildade de levantar e dizer: eu vou voltar e vou pedir para o meu pai me aceitar como empregado. Mas o pai o recebeu como filho. Eu tenho certeza que Deus vai te receber como filho, não como empregado. Você vai ser bem recebido, vai ser amado. Deus está falando com você através desse programa, te dando uma chance. Não insista mais. Sua vida está passando. Talvez você venha envelhecendo. Talvez o seu corpo já está cansado. E você não construiu nada. O que tinha já perdeu. Não sei. Eu vou falar como um casal que eu atendi alguns anos atrás, quando cheguei em São Paulo. Eles tinham atuado como pastores num determinado lugar e um dia se chatearam e saíram e abriram seu próprio ministério, porque é sempre assim. A quantidade de gente, não gostei, não quer se submeter e vai abrir seu próprio ministério. Não é Deus que abre, eles é que abrem. Bom, deu tudo errado. E estavam lá tentando fazer aquilo vingar. Por fim não aguentaram, foi diminuindo, não tinha mais para onde ir. Primeiro veio até a esposa um dia, depois ela trouxe o marido. E até quando ela passou no altar, ela disse que era
que era pastora, e que ela precisava muito, muito, muito falar comigo, etc. E depois, naquela época, ainda conseguia fazer alguns atendimentos e depois falei com eles. E aí ela dizia que ela já vinha falando para o marido que o caminho era eles voltarem para a igreja a igreja que eles sempre trabalharam e recomeçarem. Eles tinham que recomeçar. Ela dizia, nós precisamos recomeçar. Mas o marido não aceitava. Até que ele só tinha dívidas e problemas e 1000 coisas. Mas ele veio falar comigo e ele admitiu que muitas vezes Deus já tinha falado com ele, que ele estava errado, que aquilo era fruto de orgulho, mas ele estava insistindo numa coisa que ele tinha consciência, que depois dos anos, depois de tanto tempo, ele entendeu. Ele fez tudo na carne, ele agiu na carne, ele foi orgulhoso, estava cego, nada deu certo. E aí uma frase, algo que muito me marcou, que ela começou a chorar e ela disse assim, agora, bispo, é o seguinte, nós estamos velhos, não eram tão velhos, mas ele acho que estava com 50 e poucos e ela com 52, alguma coisa assim, não é velho, mas ela disse, ela usou, eu tenho que falar para a senhora que nós estamos velhos, cansados, não sabemos fazer nada, não temos uma casa para morar, não temos um carro, não temos uma renda, nós não construímos nada. E se nós tivéssemos ficado onde nós estávamos, nós teríamos uma vida sólida, mas rodamos, lutamos para fazer nossos projetos errados na carne funcionarem, e agora estamos aqui. Nada deu certo, não construímos nada, não temos nada. Uma filha estava trabalhando, diz que estava tendo que trabalhar em 2 empregos, como garçonete, e numa dificuldade muito grande. O filho estava trabalhando, não sei se num sacolão, não me lembro bem esse detalhe, mas que vivia com dores nas costas, carregando muito peso, muito peso. Ela diz, meus filhos eram bem criados, tinham estrutura, eram para ter estudado tudo, e por fim, a gente não teve condições de pagar a faculdade, nós não tivemos condições de nada. Está aqui, nós corremos, bispa, atrás do vento. Tudo que nós fizemos foi na carne, nada deu certo, nós não temos nada, chegamos aqui, agora nós temos dívidas, não temos credibilidade, não temos nome, não temos nada construído, e agora temos vergonha de voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Eu disse para eles, então, se humilhem e recomecem. Porque você já disse tudo. Você tem consciência. Ela disse para mim, eu venho assistindo os seus programas e eu tenho visto a minha vida. Antes eu achava que eu conhecia Deus. E eu venho descobrindo que eu não conheço a Deus. Eu achava que conhecia. Mas a verdade é que eu não conhecia a Deus, porque eu não obedecia a Deus. Nós não obedecemos a Deus. Nós fomos abrir o nosso próprio ministério por rivalidade. Ela disse que, naquela época, muitas pessoas acompanharam eles. E todas as pessoas que acompanharam eles também fracassaram. E, por fim, não tinha mais ninguém com eles. Ela disse, tudo deu errado. Então, preste muita atenção. Quando você sai da direção de Deus, você pode andar, vai. Um dia, se você quiser vitória, você vai ter que voltar para o lugar onde Deus plantou você. Deus plantou você. Porque talvez a sua situação é exatamente essa, igual a do filho pródigo. Não te sobrou nada, só a comida dos porcos. Talvez a idade também está chegando para você e você olha para a sua vida, você não construiu nada. Ninguém construiu nada. Você não tem nada de sólido. Você tem medo, talvez, da velhice, porque talvez, não sei, nenhum lugar seguro para morar você tem. Mas por quê?
Porque é o que eu falei ontem. Nenhuma de 1000 coisas Deus pode responder para uma pessoa que vive contendendo com ele. E quem endureceu contra Deus e teve paz? Quem endureceu contra Deus e teve paz? Desde o dia que você endureceu para a vontade de Deus, para a voz de Deus, você nunca mais teve paz. Faça como o filho pródigo. Se volta para Deus. Se volta realmente para Deus. Porque talvez você acha que está com Deus como esse casal achou que estava. E depois admitiram que eles entenderam que era pura religiosidade e emocionalismo. Eles não conheciam a Deus. Se volta para Deus. Se volta. Ouça Deus e volta. Porque Ele ainda pode restaurar a sua vida como restaurou do filho pródigo. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Deus querido, eu oro por essa vida que o Senhor ama. Que ela se vista dessa mensagem, que ela receba, que essa mensagem cale fundo no coração dela. E que ela se levante agora e tome a decisão que ela não vai continuar mais, permanecer mais um dia do jeito que ela está. Que ela não insista mais. Porque talvez ela se enganou. O diabo a enganou. Ela acreditou em mentiras. Ela está esperando por algo que não vai acontecer. O Senhor não passa por cima da sua palavra. Ela endureceu contra o Senhor. Ela saiu do centro da sua vontade. E o Senhor está dizendo, volta e eu te restauro. Mas se você não voltar, eu não posso fazer nada por você. Ajuda ela a ver e dê força a ela para vencer o que for necessário. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, sejam respondidos, abençoados. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu peço nesse momento as respostas e definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Peço abundância e prosperidade para cada um desses fiéis. E peço que o Senhor desperte mais semeadores. Porque a gente sabe que quem planta, colhe. E se essa pessoa plantar no programa Mudança de Vida hoje, eu sei que ela será muito bem recompensada, porque milhares têm sido. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo movidas para a direção certa, abençoadas, erguidas com poder. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Conte conosco, do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.